Glória a Deus. Nós vamos ler um texto que está em Números, capítulo 20, verso 3. Números, capítulo 20, verso 3. O texto diz o seguinte: E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso, não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Somente até aí. Esse era o 40º ano de peregrinação do povo no deserto. E esse tempo começou com a morte de Miriam, irmã de Moisés. Miriam era uma pessoa preciosa para a nação de Israel. E o povo estava com o sentimento de que havia perdido algo muito valioso, uma pessoa muito importante. O que o povo não entendia é que quando Deus tira alguém, um filho ou o povo dele de um lugar para levar para outro lugar, Ele sempre vai levar para um lugar melhor. Eles estavam num período de transição, algo provisório, mas eles não entendiam isso. Deus iria e estava levando cada um deles para um lugar superior ao que eles estavam. Precisamos confiar na bondade de Deus e na sabedoria de Deus quando Ele nos guia de um lugar para outro. O que acontece no meio, o que acontece no percurso, não define como vai ser o destino e o que vai acontecer na sua vida. Os filhos de Israel estavam experimentando a fidelidade de Deus. Estavam vendo o poder de Deus agindo na vida deles, mas murmuravam, reclamavam. Gente, murmuração, reclamação, é a oração que você faz para o diabo. O diabo recebe cada murmuração sua e diz: seja feito com a sua fé, conforme a sua fé. Suas reclamações eu estou recebendo, eu vou guardá-las. Esse povo sempre receberam recursos, os recursos sempre chegaram nas mãos dele, tudo fluía de forma mais do que suficiente, mais do que o bastante. Mas o povo reclamava, o povo murmurava.
É muito importante a gente frisar aqui que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Nada mudou, é a mesma pessoa, é o mesmo caráter, é o mesmo amor, é a mesma bondade. Só que no Antigo Testamento havia algo que separava o homem de Deus, o pecado. Por isso que o Deus não aparecia para o homem de frente a frente, tete a tete, na fenda da rocha, de costas, já saindo. Deus não aparecia de frente para o homem no Antigo Testamento. Era um relacionamento à distância. Mas uma coisa é muito importante você guardar, mesmo com esse relacionamento à distância por causa do pecado que separava o homem de Deus, o coração de Deus sempre esteve cheio de amor pelos seus filhos. Foi o pecado do homem que barrou, foi o pecado do homem que impediu a expressão completa do amor de Deus por eles. O trabalho de Jesus na cruz nos deu acesso a esse amor. Na verdade, o sacrifício de Cristo na cruz foi a maior demonstração de amor. E por causa de Jesus e seu sacrifício, o amor de Deus agora pode abundar diretamente para a sua vida, de forma intensa, de forma completa. A morte de Jesus removeu a barreira do pecado que estava entre Deus e os homens. A morte de Jesus cumpriu todos os requisitos justos da lei. Por isso que agora Deus é justo ao ser misericordioso com você. Quando Ele é misericordioso com você, Ele está exercendo justiça. Porque Jesus conquistou isso na cruz do Calvário. Jesus é a expressão mais completa de quem Deus é e do amor de Deus por nossas vidas. Essa barreira foi quebrada. Você vai ver a mulher do fluxo de sangue quando toca na orla da roupa de Jesus. Ela foi instantaneamente curada. E quando poder sai de Jesus, Jesus se vira para ela. Frente a frente. Olho no olho. Jesus queria mostrar, ei, não foi um acidente, você não roubou o milagre, eu quis te curar. Veja que agora Deus não aparece mais de costas, Ele aparece de frente. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça, cheio de verdade, como o unigênito do Pai. Veja, agora já não há mais distância, agora há proximidade. A Bíblia diz, a graça e a verdade veio. Jesus estava no meio dos homens, e o Espírito dele hoje está no meio de nós. Moisés, ele é irmão de Arão, da mesma forma que a lei é irmã da graça. Todas vieram de Deus, possuem o mesmo Pai, a mesma origem. E no Antigo Testamento, todos os patriarcas, eles tinham varas. Moisés tinha uma vara. Arão tinha uma vara. A vara de Moisés trazia justiça. Se transformou em serpente. Abriu o mar vermelho. Mas o que Deus queria usar nesse tempo e nesse episódio que nós lemos aqui, não era a vara de Moisés, mas a vara de Arão. Deus diz a Moisés para pregar o bordão. Veja, a instrução foi, pegue o bordão e fale com a rocha. Olha só, versos 7 e 8. Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão,
E diante dele falai a rocha, e ela dará a sua água. Terá água suficiente para as pessoas, para a congregação, para os animais. Deus estava se referindo à vara de Arão, e não à vara de Moisés. Porque a vara de Moisés se refere à lei, se refere a uma justiça, se refere não à graça. A vara de Arão se refere à graça, é uma ilustração da graça, é uma ilustração do favor. Deus queria usar de graça e de favor nesse episódio. Por isso que ele disse, toma o bordão e fala com a rocha. Quando os filhos de Israel se rebelaram contra a liderança de Moisés e Arão, Deus mostrou que escolheu Arão, quando a vara dele floresceu, brotou. Brotaram amêndoas de uma vara morta, de uma vara simplesmente morta, uma haste morta, brotou a vida. Como uma haste morta pode brotar amêndoas? Amêndoas é uma figura da ressurreição. É uma figura da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. A vara de Arão foi colocada dentro da arca da aliança no tabernáculo. Rocha, nessa passagem que nós lemos, é uma figura de Jesus Cristo. E a palavra pedra no original é sela, que significa alto penhasco. Jesus é a rocha. Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina. E veja que Deus falou, ei, pegue a vara, pegue o bordão e fale com a rocha. A pedra não precisava ser ferida 2 vezes, como foi. Bastava falar com a pedra que a provisão de Deus ia fluir dela para eles. Apenas falem com a rocha, Jesus Cristo, e a sua provisão vai fluir dele para você. Moisés, ele falhou quando feriu a rocha para receber a provisão. Isso lhe custou, você viu aqui no final do texto, a entrada na terra prometida. Ficou de fora da terra prometida porque feriu a rocha. A lei fere a rocha. Foram os doutores da lei que crucificaram o Cordeiro de Deus, o Messias. Deus levantou Josué, você sabe. Foi Josué que levou a nova geração desse povo para dentro da terra prometida. E o nome Josué é Yehoshua, que é semelhante a Yeshua. Veja, é o mesmo nome dado a Jesus. Josué leva o povo para dentro da terra. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que somente Jesus pode te levar para a conexão e para dentro das promessas e da terra prometida que Ele prometeu te entregar. Somente Jesus. O representante da lei não pode. Mas a graça pode. Você não pode entrar na terra tentando manter a lei de Moisés. A lei ficou de fora da terra. Moisés, ele foi severo com o povo, ele estava nervoso. Vendo aquele povo sendo abençoado todo dia, sustentado todo dia, reclamando, murmurando, reclamando, murmurando. Se tinha maná, queria carne, se tinha carne, queria... Quero água, quero isso, falta aquilo. Ele foi severo. A lei é severa. A lei é muito exigente. A lei é severa com o povo. Veja que na lei o povo não podia ver Deus, como eu já disse.
Eles viam os representantes de Deus. Na graça, Deus se revela ao povo mediante Jesus. Ele se mostra. Deus permite ser revelado. Ele decide se mostrar. Moisés atingiu a rocha com a sua própria vara de julgamento. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo Moisés cometendo esse erro, ele ainda derramou água da rocha em abundância. Todos beberam da água, todos receberam do suprimento. Mas Deus queria mostrar isso de forma graciosa, bondosa, amorosa. Mostrar a graça de Deus ao povo é a melhor opção para você aproximar o povo de Deus. A graça é o caminho para santificar a Deus aos olhos do povo. O texto que nós lemos finalizou, o último versículo, Deus estava falando exatamente isso. Se Moisés não o santificasse aos olhos do povo, e ele não o fez, quando ele feriu a rocha, mesmo assim Deus deu a água, Deus deu aquilo que o povo esperava. A vara que feriu a rocha foi a vara que representava a lei. Foi a vara de Moisés. A vara do julgamento é que feriu a rocha. Nos escritos rabínicos, nesse texto e nesse episódio, quando Moisés feriu a rocha 2 vezes, em escritos rabínicos diz que da rocha, na primeira vez que ela foi ferida, saiu sangue. E na segunda vez que a rocha foi ferida, saiu água. Sangue e água fluíram da rocha nesse episódio com Moisés. A rocha é um símbolo de quem? Jesus. Incrível, porque na cruz do Calvário, Jesus também foi ferido. E saiu sangue e água de sua lateral. Na cruz, sangue e água derramaram de Jesus. Essa rocha, essa figura, esse episódio, é um retrato perfeito da pessoa de Jesus Cristo. João 19, verso 34, veja. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Sangue e água. Não precisa bater na rocha. Fala com ela. Ei, não precisa dar piti, não precisa bater o pé, não precisa reclamar, não precisa falar que está de mal com Deus. Fala com a rocha que vai sair água. A ordem é só fala com a rocha, vai fluir os recursos que você espera. A resposta que você espera vai fluir quando você falar com a rocha. Você fala com Jesus e os recursos fluem diretamente para você. Durante o momento aqui da oração, o pastor Paulo ele liberou palavras de cura e de milagres sobre a vida de pessoas aqui. E eu creio que esses milagres estão acontecendo. E que alguns milagres já aconteceram. Porque nós falamos com a rocha. Nós não batemos na rocha. Falamos com a rocha e estamos vendo a provisão de Deus fluindo da rocha para cada um de nós. Lembre-se que todas as coisas boas que Deus já fez por você. Pare de reclamar daquilo que você ainda não tem.
Celebre aquilo que Deus já te deu e se prepare para receber aquilo que você não tem, porque se você falar com a rocha, tudo aquilo que você não tem, mas que você necessita, vai fluir da pessoa de Jesus Cristo, da rocha para você. Amém? Você crê nisso? Deus, Ele nos prova, mas não da maneira que o diabo nos testa. Muita gente confunde e mistura essas duas coisas. A prova de Jesus com a tentação do diabo. Veja, Deuteronômio 8,16 o que diz. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. E no final te fazer o bem. O diabo tenta nos destruir, mas Deus nos testa para o nosso bem. Sabe quando Deus te chama atenção em relação a um caminho que você está andando? É porque Ele quer te levar para um final melhor. Sabe quando Deus diz, ei, não faça isso? Ele não está querendo cortar o teu barato, Ele sabe que aquilo ali vai te machucar. Sabe quando Deus fala lá, olha, sexo só depois do casamento. Ah, que é isso? Nesse tempo que a gente vive, que conversa fiada é essa? Que marmota! Deus está querendo te proteger de alguns demônios que podem agir na sua vida sexual depois do casamento por uma porta que você abriu. Ele não está querendo cortar o teu barato, Ele está querendo te proteger. Ele está querendo te guardar. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Não, você pode todas as coisas. Você é livre. Mas se você quiser ser protegido, se alinha ao que Ele diz. Vale a pena, porque, como diz esse texto que nós lemos, o final é para o seu bem. Ei, fala para o irmão do seu lado aí, se você obedecer, por mais difícil que pareça, o final é para o seu bem. Você crê nisso? Ele nos testa com o objetivo de nos fazer o bem. Essa é a vontade de Deus, esse é o amor de Deus, esse é o Deus que nós servimos. Veja, quando uma praga começou entre os filhos de Israel, e Deus queria proteger o povo, Deus disse a Arão, Arão, toda vez que você vê Arão na Bíblia, sinônimo de graça. Arão, sinônimo de graça. E ele falou para Arão pegar o incenso no incensário e ficar entre a praga e as pessoas. O texto diz as pessoas que estavam vivas. Você fica entre a praga e as pessoas que estão vivas. Arão estava entre os mortos e os vivos. Sabe o que a graça faz? A praga está ali, mas ela não consegue te alcançar porque a graça está entre você e a praga. Aquilo que causa dano está de um lado, mas você está do outro, e no meio está a graça, anjos do Senhor, a proteção, o sangue do Cordeiro, a blindagem dos céus. Existe uma barreira que o mal não pode entrar, que o mal não pode te tocar, e você é protegido por causa disso. O trabalho de Jesus na cruz concluiu e nos deu essa vantagem. Hoje Deus lida conosco por uma nova aliança, a aliança da graça. Vivemos debaixo de um favor imerecido. Sabe, um filho que encontrou um pai que estava perdido, e agora ele é herdeiro de todas as coisas.
É a parábola do filho pródigo, voltou para casa e teve os direitos, todos os direitos de volta. A graça, quando chega, finaliza o trabalho do homem e inicia o trabalho de Deus. Quando a lei finalizou, finalizou o trabalho do homem. Quando a graça iniciou, iniciou o trabalho de Deus. Hoje nós vivemos pela obra consumada e realizada de Jesus Cristo. É um caminho que foi pavimentado para você andar por ele. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Está pronto, é um caminho. Isso já estava desenhado, foi assim no princípio de tudo, no Éden. Quando Deus estava fazendo tudo, foram 6 dias trabalhando. No 6º dia ele criou o homem. Depois que tudo estava pronto. Depois de toda a obra consumada de Deus, ele faz o homem. Ele não fez o homem no primeiro dia e falou, agora tu vai me ajudar a fazer tudo. Você acha que ia pegar a coisa prontinha? Você pensou que ia pegar essa mamata mesmo. Eu ia fazer tudo, ia te fazer só no 6º dia para você usufruir. É exatamente isso que ele fez. Deus fez tudo. E depois que tudo estava pronto, ele cria o homem e fala, tudo que eu fiz é teu, governe. Domine sobre todas as obras das minhas mãos. O mesmo episódio, a mesma história acontece na cruz do Calvário. Jesus se entrega na cruz do Calvário, faz todo o trabalho, paga todo o preço. E depois que a obra está concluída na cruz do Calvário, o perdão dos pecados, o acesso à justiça, a misericórdia de Deus, mediante Jesus Cristo, depois que ele faz tudo, executa todo o trabalho, faz a parte toda difícil, ele fala, se você me aceitar, você vai nascer de novo. E as coisas velhas passaram, tudo vai se fazer novo. Você vai ser uma nova criatura e você vai andar pelas obras que eu fiz. Novamente se repete a vontade e a intenção de Deus desde o princípio. Ela é repetida em Jesus através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Jesus ele foi moído. Jesus ele pagou um preço muito alto. Porque afinal ele estava sendo preparado para ser o nosso alimento. Até a comida que nós comemos todos os dias tem que ser morta, né? Você vai comer uma vaca, você tem que matar ela antes, ou não, ou você come a vaca viva. Tira a boca daqui. Você não vai comer uma vaca viva. Precisa ser executada. A comida precisa ser triturada, esmagada, queimada, para se tornar um alimento, para você poder ingerir. Sabe, Jesus foi moído, Jesus foi triturado, Jesus foi preparado, porque Ele era o seu alimento, o alimento da vida eterna. Por isso que Ele diz, quem não bebe do meu sangue, não come da minha carne, não tem parte comigo. Jesus é o nosso alimento, Jesus é a nossa comida. Quando você se alimenta de Jesus Cristo, você fica forte espiritualmente. Você cria músculos espirituais quando você se alimenta dessa comida, desse alimento chamado Jesus Cristo, um alimento preparado pelo próprio Deus. Isso é a obra consumada, é o trabalho terminado de Jesus na cruz. A pedra que libera água espiritual. Olha só o que 1 Coríntios diz, capítulo 10, verso 4. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque
porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Jesus era a pedra. A fonte de uma água espiritual. Sabe quando Jesus disse para aquela mulher: eu tenho uma água que se você beber, você jamais vai ter sede. Eu tenho uma água que se eu te der, ela vai além da sua sede natural. Ela vai te dar vida eterna, ela vai escrever seu nome no livro da vida, ela vai mudar a sua natureza, ela vai te dar o poder de ser feito filho de Deus. Você vai nascer de novo se beber dessa água que eu tenho para te dar. Ele é aquela rocha que flui uma água, uma fonte de água espiritual. Ele foi ferido e saiu água. Nós podemos hoje desfrutar de águas da graça de Deus, diretamente do trono da graça, porque essa rocha, ela libera os recursos que nós precisamos. Nós só precisamos falar com ela, nós precisamos acreditar nessa verdade. Tem muita gente que está de frente para a rocha e ao invés de falar com a rocha, murmura. Ou não murmura, fica calado, mas não fala com a rocha. Não diz nada para a rocha. Hebreus 4, verso 14, diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. 2 Crônicas 20, 21. Quero ler esse texto contigo também. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A palavra traduzida aqui como misericórdia é hesed. Em hebraico significa graça. A graça dura para sempre. A graça é para sempre. Por isso que o sacrifício de Jesus é definitivo. É para sempre. Jesus é a nossa terra prometida. Não tem como entrar nas promessas de Deus se não for por meio do Filho. A sua cura, sua salvação, sua libertação, sua prosperidade, sua paz, seu descanso está em Cristo. Não tem como entrar no descanso, como diz Hebreus 4:1. Temos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de nós tenha falhado. A promessa de entrar no descanso de Deus. No 7º dia, Deus descansou. O homem foi criado para entrar no descanso. O homem foi criado para dominar sobre as obras das mãos do Pai. Você tem se esforçado muito. O Espírito Santo tem me falado de pessoas que têm se esforçado muito, têm trabalhado muito,
tem batalhado muito. Ei, entra no descanso. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo. Feche seus olhos. É pelo Espírito Santo. Se assente em Cristo e experimente os recursos fluindo na sua direção. A rocha, ela disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, isso será feito. Fale com a rocha, fale com a pedra, fale com Jesus. O que te falta nesse meio do caminho, entre o lugar que Ele te tirou, até o destino para qual Ele está te levando? Você está sentindo falta de algo nesse percurso? Fala com a rocha. Essa foi a ordem de Deus: fale com a rocha. Pegue o bordão de Arão, pegue o bordão da graça e fala com a rocha. E vai ter suprimento para vocês todos. Ei, eu não sei o que você está enfrentando ou passando, mas isso é só o meio do caminho. Deus vai te colocar num lugar melhor. Deus está te levando para um lugar melhor. Você vai entrar na terra. Você vai entrar na promessa. Você vai ver a sua cura, você vai ver a sua prosperidade, você vai ver o seu crescimento. Você vai ver a sua saúde, você vai ver tudo aquilo que você necessita. Ele vai suprir de todas as formas, de forma muito mais do que você precisa, de forma abundante. Não se preocupe. Você não está sozinho, você não está largado, você não está abandonado. Existe um Pai amoroso te olhando, cuidando de você e preparando e pensando em todas as coisas. Você é amado, você é querido, você é desejado. Se abra para aquilo que Ele está te propondo essa noite. Se abra para esse novo tempo, esse relacionamento, essa nova fase. Se abra para isso. A partir de hoje, tudo que você precisar, você fala: eu vou falar com a minha rocha firme. Estou precisando de mais água, deixa eu falar com a rocha. Eu quero mais água, deixa eu falar com a rocha. Saiu um diagnóstico aqui, deixa eu falar com a rocha. Deixa eu falar com a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina. Deixa eu falar com a rocha, e que esse diagnóstico vai ser mudado, que esse diagnóstico vai ser alterado, que vai vir um novo exame que vai dizer que essa doença não existe mais no meu corpo. Deixa eu falar com a rocha. Eu preciso crer que Ele é por mim e não contra mim. Eu preciso crer que Ele se importa, que Ele quer, que Ele deseja muito mais do que eu desejo. Ei, Jesus quer te curar muito mais do que você quer ser curado. Jesus quer te prosperar muito mais do que você deseja prosperar. Jesus quer te abençoar muito mais do que você deseja ser abençoado.
Ele disse: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Você tem esperado pouco de mim, você tem esperado pouco de mim, suas expectativas em relação a mim são pequenas. Deus está mandando você elevar as expectativas suas em relação a Ele. Eleve as suas expectativas nessa noite. Eleve as suas expectativas nessa noite. Se tiver que acontecer coisas extraordinárias na vida de alguém, que seja na sua. Você crê nisso? Se o melhor que tiver para acontecer na vida de alguém no planeta Terra vai acontecer na sua vida, você crê? Você crê nisso verdadeiramente ou não? Então fique de pé no seu lugar com os olhos fechados.